Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quinta-feira, e até peço perdão aí pela demora aí para soltar o vídeo, porque eu acabei de voltar de viagem, e então só agora que eu consegui ter tempo aí para gravar o vídeo, mas teve reunião no Copom, a gente já sabia o que ia acontecer, né? Mas a ata aí veio aquela belezinha aí, mais uma vez a gente veio o Copom tentando justificar o injustificável. Então nessa quinta-feira aí, vamos descer a lenha no Copom aí, porque não dá mais para justificar essa Selic a 15% e parece que eles querem manter isso por mais tempo ainda. Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, menos hoje, né, porque teve esse pequeno atraso, conteúdo novo para vocês, falando de economia brasileira, economia internacional, temas variados e especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com seu tio do Zap. Eu também quero pedir para vocês me ajudarem aqui no meu Apoia-se, ou ser membro do canal ainda. Aqui a gente vai ainda fazer a divulgação aí do que vai ter de conteúdo para quem for membro do canal, mas também vai valer para os apoiadores. Mas por enquanto, todo mundo aí que for membro e apoiador do canal por R$12 por mês vai ter direito aí a brindes especiais. O brinde ainda vai ter mais, mas o brinde ainda é aulas minhas especiais gravadas explicando o básico de economia aí, para vocês não perder, para vocês saberem tudo o que está sendo, tudo que você ouve na jornal, no analista aí, para você saber o que está por trás, qual que é a base econômica daqueles absurdos que essas pessoas costumam falar. Mas vamos aqui para o tema do vídeo de hoje, que ontem teve reunião do Copom, e como um Pikachu surpreso aqui, eles mantiveram a taxa Selic em 15%. Então não era surpresa para ninguém, todo mundo já sabia que eles iam manter essa taxa de 15%. E talvez tivesse alguma dúvida, para mim não tinha dúvida nenhuma, sobre o que ia acontecer com a Selic nas próximas reuniões, porque quando eles fazem o anúncio da taxa Selic, eles também soltam um comunicado. A ata vai vir semana que vem, mas eles sempre soltam um comunicado aí para justificar, pelo menos tentar justificar, né, nesse caso, o porquê dessa decisão e já também mostrando aí o que eles devem fazer aí para os próximos passos, né? E, meu Deus, é aquele show de lero-lero. Quem me viu ontem na Galança já sabe aí que inclusive eu antecipei algumas palavras-chave como cenário econômico incerto, inflação resiliente de serviços e tudo mais. Gente, é muito bizarro mesmo, assim, esses comunicados do Copom, porque parece que eu tô lendo o mesmo comunicado aí já fazem anos, porque quase não muda nada, sempre os mesmos termos, sempre as mesmas coisas, assim, as mesmas justificativas, nada de novo nunca aparece aí nesses comunicados, né? Mas vamos começar a fazer uma leitura de alguns pontos chaves desse comunicado aqui, para vocês verem aqui, para vocês passarem raiva comigo, para vocês verem aí justamente aí o que eles estão tentando justificar aí nesse momento. É a primeira frase, o primeiro parágrafo do comunicado já é esse, ó. O ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura política e da política econômica dos Estados Unidos. Consequentemente, o comportamento e volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexo nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em seus ambientes marcados. Olha quem decidiu aparecer aqui, vem aqui, falou aí, vem aqui, já que você está aqui, você vai falar, olha, vem aqui, ó, Raninha aqui, tá aqui, ela está brava com o Copom hoje, né, então, vamos lá, Raninha. Todo mundo agora conheceu a Raninha, que é a prima distante do Matias, para quem conhece o Matias. Então ela vai participar do vídeo de hoje, aí, pelo visto. Mas, gente, então, cenário externo volátil. Vamos ver, é basicamente isso que eles falaram, né? Cenário externo incerto e volátil. Qual que é a incerteza e a volatilidade que isso daí está causando? É justamente o fato das tarifas. Todo mundo aí sabe aí que pode ter mais tarifas aqui para o Brasil. E, gente, vamos falar a verdade. As tarifas do Brasil não estão causando inflação para cá, estão causando inflação para lá. Aliás, ontem,
O Fed começou uma série de quedas na taxa básica de juros deles. Então não tem como a gente ter então que o cenário externo cause algum grande problema econômico, porque baixou a taxa de juros dele, inclusive a gente tem desvalorização cambial, que também vai pressionar menos a inflação brasileira. Então esse aí já é o primeiro ponto que mostra aí que eles estão tentando justificar que assim, parece que qualquer coisa gera inflação, né? Qualquer coisinha gera inflação, né? Então, eu lembro até de 2008, né, que a crise econômica de 2008 tem potencial para gerar inflação aí nos mercados. Gente, é uma crise econômica, os preços tendem a cair, meu Deus. Então qualquer coisa, assim, responde com o Selic aí, qualquer coisa, então tem que responder com o Selic. Esse aí já é o primeiro absurdo. Mas calma que fica pior, viu? Calma que fica pior aí quando ele vai falar do cenário doméstico. É o segundo parágrafo aí da ata do Copom, do comunicado do Copom de ontem, né? Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento. Mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. Ou seja, a gente está vendo desaceleração econômica, muito que bem, mas o nível de emprego está muito elevado ainda. Pô, tem que ter muita falta de coração, tem que ter muita falta de vergonha na cara, de falar assim, gente, não dá para baixar a Selic agora, porque aquele resultado que a gente estava esperando, que é um aumento do desemprego, não veio, na verdade caiu o desemprego. Então, mesmo com a economia desacelerando, que é o que a gente queria, não basta pra gente. A gente também tem que fazer também com que o desemprego caia. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eles conseguiram o objetivo deles, que é desacelerar a economia. E isso tá fazendo com que a inflação... Isso daí tá fazendo com que, na visão deles, por que a inflação cai? Porque, na verdade, a inflação tá caindo porque tá com menor preço de alimento e menor preço das commodities. E isso daí é resultado justamente de uma melhor condição climática que está fazendo com que você produza mais alimentos. Não tem nada a ver com a porcaria da Selic, mas mesmo assim, eles vão lá e me jogam essa aí. Falam, pô, a gente já conseguiu desacelerar a economia, para isso que serve a Selic, mas tem muito emprego ainda, então tem que aumentar o desemprego. Cara, assim, economista é aquele ser humano aí que consegue escrever um negócio desse sem ficar corado, né? Eu acho isso um negócio surreal. Mas calma aí que ainda tem outras coisas aí que eles vão falando aqui, ó. Agora eles vão falar dos riscos, né? O que eles estão imaginando de riscos tanto de baixa quanto para alta, ó. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados que o usual. Mais elevados, hein, gente? Tá mais elevado. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário, as expectativas de inflação destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por um período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um ato do produto mais positivo, uma conjunção de políticas econômicas externas e internas que tenham um impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, ressalta-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada que a projetada, tendo impacto sobre o cenário de inflação, uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio de um cenário de maior certeza, uma redação nos preços das commodities com efeitos deflacionários. Então, primeiro que eles vão lá e soltam aquele grande papinho, né, de que estão desancoradas as expectativas. Cara, basicamente eles estão falando o seguinte, ó, o mercado financeiro continua projetando uma inflação muito mais alta do que a meta, então a gente tem que manter assim, o mercado financeiro que manda, né? Então mantém assim. Então esse papinho é esse. O segundo é o mais surreal, né? A persistência de uma inflação de serviços mais elevada. Eles querem baixar essa inflação. Não basta baixar a inflação como todo, eles querem baixar a inflação de serviços. Eles querem que a renda do trabalhador de serviços, do garçom, da lavanderia, do cabeleireiro, da manicure se reduza ainda mais. Que passe a ter queda, passe a ficar estagnado. Cara, você quer mais o quê? Tá desacelerando a inflação, tá desacelerando a economia. Vocês querem mais ainda? Não bastou isso ainda para vocês conseguirem aí se
conseguirem assim, se sentirem com razão, assim, precisa de algo mais para justificar a necessidade de mudar essa taxa Selic. Então não tem nada aí que vai fazer com que vocês mudem essa taxa Selic no momento. E a gente vai ver que parece que não. Ó. Olha como ele fala assim sobre a questão aí dos próximos passos. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução de política monetária. Claro, né? Muito tem que ter cautela, né? O comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência à inflação à meta. O comitê enfatiza que os futuros passos da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso ache apropriado. Ou seja, a gente vai manter essa Selic mais alta por mais tempo ainda, não temos previsão de quando vai baixar. E se precisar, se eu achar que precisa, a gente vai aumentar. Meu Deus, gente. Que falta de noção de realidade é essa? A inflação está se reduzindo, não vai chegar na meta, porque a meta é irreal, essa meta é de 3%, então vai chegar na meta. Mas, pelo amor de Deus, você quer mais o quê? Inflação reduzindo, nível de atividade econômica desacelerando. Você quer o quê? Que comece a aumentar também o desemprego, que o setor de serviços desacelere a ponto de fazer com que eles tenham que demitir e tenham que reduzir os seus preços, tenham que parar, que a renda das pessoas que trabalham nesse setor tem que ser reduzida. Cara, é assim, toda vez que eu leio a todo o Copom eu fico meio pistola, assim, porque não dá, é muito surreal, é fora da realidade um negócio desse. Então, para resumir basicamente o que a gente viu até agora, o Copom manteve a Selic a 15%, e fez um comunicado aí para justificar isso, tentando justificar o injustificável, assim, muito sem vergonha, assim, muito fora da realidade. Falando de riscos externos, né, como, por exemplo, as taxações, assim, pô, e a taxação a gente já viu que tem mais potencial de reduzir a inflação do que de aumentar. Falando de câmbio, e o câmbio está caindo, então menores pressões inflacionárias, colocando a culpa ainda no setor de serviços, que é o único setor que ainda tem algum certo dinamismo na economia brasileira, falando que o desemprego está mais elevado do que deveria, que tem que aumentar o desemprego, e que ainda, se precisar, ainda pode aumentar a taxa de juros no momento futuro, e que não tem previsão de reduzir ela agora. Assim, é surreal um negócio desse, assim. Realmente é para acabar com o dia de qualquer economista que tenha coração, que não seja um tecnocrata, como falava Maria da Conceição Tavares. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, se inscrevam aí no canal. Se você acha que faltou alguma coisa para eu comentar, coloquem no comentário desse vídeo. Se puder me ajudar no Apoia-se ou virar membro do canal, me ajudem e a gente volta amanhã para a gente sextar, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!